cabeção, aqui é o professor Diogo Xavier e esse é o 7º de uma série de 9 vídeos para falar sobre a morfologia. No vídeo de hoje vamos falar sobre preposição, conjunção e interjeição, então dá o teu joinha maroto e não sai daí. Vamos começar com a preposição, que é a palavra que liga termos da oração. Então, por exemplo, eu ligo um verbo transitivo indireto a um objeto indireto usando a preposição gosto de você. De você, o objeto indireto, de é esse termo, essa preposição que está sendo usada para ligar esses dois termos, né? O verbo e o próprio objeto indireto. Acontece também com o nome regente e o complemento nominal. Tenho medo do escuro. Esse do é preposição de, mais o artigo o, houve a contração. Então, do escuro é o complemento nominal do termo regente, que é medo. As preposições podem ser preposições essenciais, que são aquelas que, por essência, têm a classificação de preposição. Elas são originalmente preposições. Então, está aqui a tabelinha com essas preposições essenciais, como de, com, para, por, ok? E temos aquelas preposições acidentais, que são palavras de outra classe gramatical, outras classes gramaticais, que em algum momento podem ser usadas como preposição. É o caso do conforme, do consoante, segundo, salvo, se não junto. Eles podem funcionar como preposições para ligar também termos de oração, mas originalmente fazem parte de outras classes gramaticais. Temos aí as locuções prepositivas, que são expressões, ou seja, são formadas por duas ou mais palavras, mas que funcionam como preposição, por exemplo, acima de, embaixo de, acerca de. Então, são exemplo de duas ou mais palavras formando esse sentido de uma preposição, então são locuções prepositivas. Por fim, é importante saber que as preposições podem se ligar a outros termos e formar aí combinações ou contrações, ou até a crase, no caso da preposição a. Então essa propriedade é importante também você conhecer. Claro que a gente, em geral, já sabe, todo mundo já conhece, já usa. Então, por exemplo, eu uso preposição em mais algum artigo, ela muda completamente, fica, por exemplo, em mais o, no, ou em mais a, na, ok? Ou, por exemplo, o por, quando se liga a algum artigo, ele vem para a sua forma antiga, né, que é o per, e o R vira L, então por mais O, pelo, por mais Os, pelos, ou pela, ou pelas. Então essas combinações acontecem com as preposições, também vai acontecer não só preposição com artigo, mas preposição, por exemplo, com o pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais. Então nos quais, dos quais, são exemplos também pelos quais dessas contrações, tá bom? Passando para as conjunções. As conjunções são palavras agora que ligam orações. Elas essencialmente ligam uma oração a outra, estabelecendo aí relação de sentido. A preposição também pode estabelecer relação de origens, de posse ou algumas outras relações. As conjunções também estabelecem essas relações de sentido, só que essas relações são mais importantes no sentido de que elas influenciam na classificação da conjunção. Então vamos lá, dividir. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Coordenativas ligam orações coordenadas, que são 5 tipos. Subordinativas podem ligar orações substantivas à oração principal ou orações adverbiais à oração principal. Vamos começar com as coordenativas. As coordenativas, como eu disse, ligam orações que não têm uma relação de dependência sintática, quer dizer que uma não faz parte da outra, uma não exerce nenhuma função sintática em relação à outra. Então a gente tem as aditivas, por exemplo, e ou nem. Temos as alternativas ou ora esse par, também pode servir como conjunção alternativa. A gente tem as adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Tem as explicativas, pois que, porque. E temos as conclusivas, que são, portanto, então, assim, logo. Assim como as preposições, a gente tem conjunções que originalmente são outras classes gramaticais, mas que podem ser usadas como conjunções, só que a gente não divide como essenciais, acidentais, como é com a preposição. Nas conjunções subordinativas, a gente tem as conjunções subordinativas integrantes, que são aquelas que ligam a oração substantiva. Nesse caso, elas não estabelecem em si relação de sentido, tá bom? Então, basicamente, são que e se.
que e se, quando iniciam uma oração substantiva, não tem relação de sentido, ele não estabelece relação de sentido, ele só realmente subordina uma oração a outra. Exemplo: disse-me que queria conversar. Que queria conversar é uma oração substantiva que funciona como objeto direto da oração principal. Então, o que está ligando essas duas orações, então é uma conjunção integrante. Já as conjunções subordinativas adverbiais, né, tradicionalmente nas gramáticas pedagógicas a gente tem 9 classificações de conjunções subordinativas adverbiais, assim como a gente tem 9 tipos de orações adverbiais. Isso para as gramáticas escolares, mas estudiosos analisam outras classificações de orações adverbiais. Vamos para ela. Causais. Exemplos, já que, uma vez que, como condicionais, se ou caso. Consecutivas, que normalmente tem um intensificador na oração principal, então estou tanto que adormeceu. Concessivas estabelecem um tipo de oposição em que as duas são aceitas como possíveis, por exemplo, embora, mesmo que, ainda que. Comparativas, como, tanto como, mais que, menos que. Conformativa, segundo, conforme, de acordo com, consoante. E temos aí as finais, para que, a fim de que. Proporcionais, à medida que, a proporção que. E as temporais, exemplo, assim que, logo que, antes que, ou algo do tipo, são aí as conjunções adverbiais. Estabelecem relações de sentido parecido com o que os advérbios fazem na relação de tempo, de modo, de causa, companhia. No caso das orações adverbiais, tem esses 9 tipos que eu falei para vocês, tá bom? E as interjeições são palavras que exprimem sentimentos, sensações de maneira espontânea, elas saem. Normalmente quando você sofre algo que lhe causa dor, decepção, susto ou até mesmo alegria, animação, tudo isso, as interjeições saem de maneira espontânea, tanto que às vezes você não consegue segurar um palavrão, por exemplo, que são muitas vezes utilizados como interjeições, tá bom? Então tem aquelas que são originalmente interjeições, como ai, ui, oba, são expressões originalmente interjeições, mas qualquer outra palavra como substantivo, verbo, adjetivo, podem virar interjeições. Então, por exemplo, meu, pronome possessivo, Deus, substantivo, caso aí próprio, se eu junto os dois, coloco uma exclamação, eu tenho uma interjeição. Meu Deus, é uma interjeição, tá bom? Ou, por exemplo, quando você está lá andando, distraído, leva uma topada que arranca metade da unha do dedão, e você respira fundo e solta um puxa vida. Isso aí vai ser uma interjeição, tá bom? Bem fera, então é isso. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Se você tem alguma dúvida, fala aí nos comentários, ou tem alguma coisa a acrescentar, manda aí nos comentários. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante para outras pessoas, compartilhe, ajuda aí a espalhar o conhecimento. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder toda semana mais vídeos e muita coisa interessante para vocês aí, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima.